Olha, o número de casos de feminicídio tem espantado muitos piauienses, muitos brasileiros também. As mulheres que são mortas por ser mulheres, pelo ex-companheiro, por ciúme e por outros motivos que precisam ser, claro, denunciados. E existe uma rede de proteção a essas mulheres que precisa ser cada vez mais conhecida pelas próprias mulheres, pela sociedade como um todo, para garantir que haja proteção e, principalmente, o estímulo à denúncia. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Bruna Verena, que é diretora da delegacia especializada no combate a esse tipo de violência, entre outros casos também de violência aqui no estado do Piauí. Delegada Bruna, seja muito bem-vinda ao Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde a todos. A gente vem falar do feminicídio, que é a morte das mulheres pelo fato de ser mulher. Não é uma morte acidental, não é uma morte por doença, é uma morte porque o homem resolveu tirar a vida daquela mulher. Então, é uma morte totalmente evitável. Então, assim, o que é que a gente vem observando? É que esse crime ainda vem crescendo no Brasil como um todo, vem crescendo no Nordeste, porque a gente sabe que a gente tem no Nordeste uma cultura ainda muito machista, muito patriarcal, e no Piauí ele também cresceu. E isso nos chama muito a atenção. Fazendo um estudo dessas vítimas, vendo a biografia dessas vítimas, o que é que nós constatamos? Que dessas mulheres analisadas até novembro de 2024, dessas 38 mulheres, apenas 5 tinham procurado a polícia. Apenas 5 tinham feito boletim de ocorrência contra aquele agressor. Dessas 38 mulheres, apenas 4 tinham aquela medida protetiva de urgência, que é para afastar o agressor dela, para ele não se aproximar. O que é que esse número mostra para a gente? Que a gente precisa incentivar essas mulheres a nos procurarem, a procurar a polícia, a procurar redes de apoio, a pedir ajuda, seja na delegacia, seja nos centros de referência, seja na Casa da Mulher Brasileira, no Poder Judiciário. Seja a sociedade ajudando essa mulher a ter coragem de denunciar, porque é muito difícil denunciar, são muitos motivos, às vezes, que impedem essa mulher a denunciar. Nós temos aí um aumento de 42% nos casos de feminicídio. Nós vamos colocar aí na tela para você números que mostram esse crescimento, esse valor. Foram um total de 72 mulheres assassinadas no ano de 2023 e em 2024, 71 mulheres assassinadas. O número de feminicídios saltou de 28 para 40, ou seja, um aumento de 42,9%. É diferente do caso das mulheres assassinadas simplesmente, Seriam mulheres assassinadas pela sua condição de mulheres. Isso caracteriza os casos de feminicídio. E temos aí números também que mostram o comportamento dos casos de estupro de vulnerável no estado do Piauí. Bom, o que é importante de ao fazer a leitura desses números, de se levar em consideração? Boa parte dessas vítimas, portanto, não procuraram essa rede de proteção. Não procuraram essa rede de proteção. Então, a gente não teve a oportunidade de intervir naquele caso. A violência doméstica ela é muito difícil de ser investigada, porque eu não sei o que é que acontece dentro da casa daquela mulher, eu não sei o que é que acontece dentro da sua casa, assim como você não sabe o que é que acontece dentro da minha. Então, assim, eu preciso que alguém denuncie, ou a própria vítima, ou aquele vizinho que sabe que acontece uma agressão dentro daquela residência, ou aquele colega de trabalho que vê aquela mulher chegando, às vezes com alguma marca, às vezes chorando, às vezes com um comportamento diferente dentro do trabalho. E as pessoas devem procurar a polícia em casos assim de uma suspeita mais séria? Sim, a gente tem inclusive canais de atendimento de forma anônima, Lá no site da Polícia Civil, a gente tem um canal de denúncia anônima. Não precisa ser a mulher denunciando. E nem precisa você se identificar. O ideal é que a própria vítima vá. Que a gente consiga, já que essa mulher tenha coragem de ir. Mas a gente também recebe as denúncias anônimas. A gente tem o WhatsApp aí, minha irmã, que é o Zap da Secretaria de Segurança, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria das Mulheres, que elas podem também pedir informação, denúncias. A gente tem hoje o Júlia, que é o WhatsApp do Tribunal de Justiça para pedir medidas protetivas de urgência. Então, a gente coloca muitos canais à disposição dessa mulher. O boletim de ocorrência online, a medida protetiva online, que a gente pede no próprio celular, no site da Polícia Civil. Então, a gente coloca muitos meios à disposição dessa mulher, para que ela chegue até a gente, para que a denúncia chegue até a gente. Mas a gente quer que essa mulher peça ajuda em qualquer local da rede de apoio. Aqui em Teresina a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, tem serviço psicossocial, com assistente social, com psicólogo, para acolher essa mulher, fazer com que ela perceba que ela está dentro dessa violência. E só assim
a gente vai conseguir diminuir esses números de feminicídio. A gente precisa que aquela mulher confie na gente, confie nas instituições, nos informe para que a gente possa, de alguma forma, interferir e evitar esse crime que é o feminicídio. Muitos casos poderiam ser evitados se as denúncias acontecessem, ainda que de forma anônima, não precisa ir na delegacia. Esse é um primeiro ponto que pode afastar muitas das mulheres desse processo de denúncia. Além da exposição, qual é a outra barreira que vocês no dia a dia têm percebido na hora das mulheres efetivarem essas denúncias e que a senhora recomendaria que fossem superadas pelas vítimas? Bem, a gente precisa se unir como sociedade, né? Geralmente, como fala em feminicídio, as pessoas pensam logo na polícia, mas a polícia só vai intervir de forma mais eficiente quando o crime acontece, e a gente não quer que esse crime aconteça. O único número aceitável de feminicídio é o 0. A gente não pode aceitar que nenhuma mulher morra, mas isso a gente tem que se unir, né? Poder público, sociedade, a iniciativa privada, para acolher essa mulher, para incentivar essa mulher, para encorajar essa mulher, para ser a sociedade aqui, não aquela que aponta o dedo, olha, aquela ali é aquela mulher que apanha do marido, como muitas vezes elas são julgadas, né? Mas a gente tem que fazer o quê? Incentivar ela, olha, aquela ali é aquela mulher que tomou coragem, foi até a delegacia, saiu daquele ciclo de violência. Não é fácil para a mulher, por isso que a gente tem que colocar todos os meios à disposição dela e apoiar. E começar uma cultura de igualdade de gênero, né? Que os homens respeitem as mulheres, que não vejam as mulheres como seres inferiores, com menor capacidade, como seres subjugados. Então, assim, é uma luta diária, né? A gente tem que entrar lá na educação, na escola, a gente tem que conversar dentro das nossas famílias. O que é que a gente está ensinando para os nossos filhos? O respeito, a igualdade para as mulheres. O empresário está pagando igual homens e mulheres? Então, é uma responsabilidade de todos o fim da violência contra a mulher e o fim do feminicídio. Delegada, e quanto à preparação da própria rede, do aparelho de segurança pública, uma das preocupações do passado era a subnotificação. Feminicídios que eram enquadrados como homicídios, o que acabava não mascarando, mas fazendo com que houvesse erro nos números, né? O próprio secretário de Segurança chegou a falar um pouco sobre isso. E que talvez esses números aumentem na avaliação dele, porque há agora um enquadramento dentro dessa realidade. Como é que a rede se prepara para receber essas denúncias? Porque eu sei que a delegacia que a senhora comanda e a senhora tem toda essa visão. Mas a rede, aqueles policiais que estão nas cidades do interior, como é que tem sido a preocupação para a qualificação dessa equipe de atendimento? Isso, a gente faz capacitações constantes, né? Tanto na capital como no interior. E esses números de feminicídio, eles mostram também uma transparência do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, com o que está acontecendo, né? As mortes de mulheres que são consideradas feminicídios são realmente enquadradas como feminicídio. E as outras mortes de mulheres, por exemplo, uma mulher que é morta em razão de uma briga de facção, que não é feminicídio, ela é enquadrada dessa forma. Mas o início da investigação, ela já se dá com o olhar de gênero, né? Aquela mulher foi morta pelo fato de ser mulher ou ela foi morta em razão de outra circunstância. A investigação sempre inicia com esse olhar de gênero. Olha, eu quero agradecer a delegada Bruna pela participação com a gente no Jornal do Piauí, delegada Bruna Verena, e eu quero que as mulheres e os homens que estão assistindo a gente agora possam entender que as denúncias não precisam partir necessariamente das mulheres. O trabalho de investigação se inicia até com uma denúncia anônima e que a gente, como sociedade, possa participar da construção de uma sociedade que seja mais justa, menos violenta e que possa garantir que, como disse a delegada, o feminicídio seja 0. Como agora, delegado, nesse encerramento da nossa conversa, a senhora pode transmitir segurança para as mulheres que estão acompanhando a gente agora e que são vítimas de violência? Perfeito, Joelson. Foi isso mesmo que você falou, né? A gente precisa que essas mulheres tomem coragem, denunciem, nos procurem as delegacias de polícia, peçam ajuda na rede de apoio, Secretaria de Mulheres, Ministério Público, Poder Judiciário, Guarda Maria da Penha, Patrulha Maria da Penha, peçam as medidas protetivas de urgência. Ano passado nós tivemos 8.000 medidas protetivas de urgência, o que mostra que a medida protetiva de urgência, ela nos ajuda, ela ajuda a salvar essas mulheres. Então, nos procurem, confiem na polícia, confiem na rede de apoio, para que a gente possa, no final de 2025, comemorar que nós não tivemos feminicídio no Piauí. Muito obrigado, delegada Bruna Verena. Obrigado pela participação aqui com a gente no Jornal do Piauí.